Bem-vindo ao capítulo 8. Parabéns você que chegou até aqui. Esse é o último capítulo do curso. Novamente vamos recapitular tudo que nós passamos até agora e o que nós vamos ver agora aqui no capítulo 1. Tá? Então, no capítulo 1 nós passamos por alguns fundamentos, tá? Tanto da aerodinâmica quanto da estabilidade laterodirecional. No capítulo 2 foram os efeitos aerodinâmicos da estabilidade laterodirecional. Aquele capítulo nós fizemos vários experimentos, como que a geometria afeta a estabilidade laterodirecional, né? Inclusive sempre comparando ali os experimentos com os métodos empíricos. No capítulo 3 nós apresentamos os métodos, tá? Os métodos numéricos, métodos empíricos e métodos experimentais. No capítulo 4 foi apresentada a aeronave CRMP, a aeronave de estudo aqui nesse curso. No capítulo 5 passamos pelos métodos numéricos, o XFR5 e o OpenVSP, né? Aprendemos como fazer as simulações e etc. No capítulo 6, vimos a aplicação do método semi-empírico para a aeronave CRMPE. No capítulo 7, apresentamos a comparação desses resultados do semi-empírico com os métodos numéricos, né, o Vortex Lattice do XFR5 e o método painéis do OpenVSP. E agora, no capítulo 8, nós vamos passar pela implementação do banco de dados para a simulação no MATLAB. Tá? Esses dados vão ser implementados com base nos resultados do método semi-empírico e a gente vai passar em detalhes aqui. Tá? No capítulo 8, a gente vai começar na seção 8.1, passando o que é o banco de dados aerodinâmico, tá? Para que a gente não deixe nenhuma dúvida aqui sobre o que nós estamos fazendo e qual que é o objetivo disso que nós estamos fazendo. A revisão de eixos, mais uma vez, vamos passar pelos eixos. Você sair desse curso aqui sem saber os eixos é uma vergonha. Você vai sair daqui realmente entendendo eixo do vento, eixo do corpo, eixo de estabilidade, qual que é a diferença entre eles. A gente vai revisar mais uma vez aqui, porque a gente vai ter transformação de eixo aqui no banco de dados. Né? Depois a gente vai passar pela familiarização com o MATLAB. A gente vai tratar aqui da familiarização de algumas ferramentas um pouco mais sofisticadas. Tá? Para quem não conhece ainda o MATLAB Simulink, né? Como utilizar, tá? E algumas dessas funções a gente vai ver no hands-on. Tá? Então a gente vai abrir o MATLAB, vai usar, e algumas funções são muito simples, soma, adição, multiplicação, esse tipo de coisa, né? Levar ao quadrado. A gente vai ver ao vivo. Aqui a gente vai passar algumas funções específicas para a gente entender o que está sendo feito, como que as tabelas são inicializadas, como que os sinais são transferidos de uma parte para outra, etc. No 8.4 a gente vai passar a estrutura do banco de dados laterodirecional. Tá? Então aqui a gente vai ver como está sendo implementado esse banco de dados, que é um banco de dados linear, aplicável para a condição de cruzeiro da aeronave. No 8.5 a gente vai fazer a validação dessa implementação no MATLAB, comparando com os resultados de entrada que vieram lá do método semi-empírico. Esse é um passo muito importante que não pode ser pulado em nenhuma implementação de banco de dados. É muito importante que a validação seja feita, ok? Depois, no 8.6, a gente vai falar como que esse banco de dados foi construído aqui. Ele pode ser utilizado para um modelo de simulação de 6 graus de liberdade, o modelo do voo completo da aeronave, aí, no nosso caso aqui, para a condição de cruzeiro apenas. Né? A gente tem planos, a gente vai falar um pouquinho dos planos que a gente tem aqui já logo no começo, né, de expandir esse modelo para todas as fases de voo. Isso vai acontecer no futuro. No momento, ele é só dedicado à parte de cruzeiro. E no 8.7, a gente vai passar pelas considerações finais. Tá? Nesse 8.6, a gente vai mostrar umas utilizações bem interessantes. Tá? Como que esse modelo pode ser utilizado e aí você vai realmente ver o ganho de todo esse trabalho que a gente teve ali no capítulo 6, né, e no capítulo 5, desses cálculos de derivadas. Tá? Então vamos começar aqui com o 8.1, o tópico, o que é o banco de dados aerodinâmico. Tá? Nesse tópico a gente vai passar por a composição por partes coeficientes, tá? Que é o build-up, que nós já falamos um pouco lá no método empírico, como funciona a simulação de voo e como que ela vai utilizar o banco de dados ao longo dessa simulação. Tá? O modelo aerodinâmico linear e não linear. Então a gente vai dar exemplos de modelos lineares, modelos não lineares, entendendo aqui que o nosso modelo é um modelo linear para a parte laterodirecional. Para a parte longitudinal, o que você tem aí no banco de dados é um modelo não linear. Então a gente vai dar esses exemplos para a gente saber diferenciar bem um tipo do outro e quais são as limitações e quando você deve aplicar cada um desses tipos de banco de dados. Tá? Depois nós vamos passar pelo banco de dados longitudinal do CRMPEA. Ele está aí, está no arquivo MATLAB que você tem. Não está totalmente completo em termos das
das etapas de implementação, verificação, etc., isso é visto no primeiro curso, mas o banco de dados como um todo, ele está aí implementado no MATLAB. Então, a gente vai apresentar esse banco de dados para você saber o que você tem em mãos e o que você pode fazer com esse banco de dados. Depois nós vamos falar da expansão do banco de dados do primeiro curso, que é o banco de dados apenas longitudinal, para um banco de dados de 6 graus de liberdade, que vai ter os efeitos laterodirecionais, e, por fim, algumas provisões para implementações futuras, que já estão no modelo e serão feitas, tá, como um próximo passo. Vai ser, basicamente, expandir o envelope do modelo, tirar ele da configuração apenas de cruzeiro e passar ele para a configuração de pouso e decolagem também, incluindo simulação de solo e etc. Tá? Então, vamos começar aqui com a composição por parte dos coeficientes. Tá? Então, primeiramente, o que é um banco de dados aerodinâmico? O banco de dados ele é um conjunto de informações. Quando a gente fala de aerodinâmica, a gente está falando dos dados que são necessários para a simulação de mecânica de voo do avião. Tá? Esses dados também podem ser utilizados para o cálculo de desempenho de aeronave. Tá? Esse banco de dados ele vai ser função de alfa, né, o ângulo de ataque, de beta, o ângulo de derrapagem, do flap, do número de Mach, né, a relação da velocidade da aeronave em relação ao som, isso afeta os efeitos transônicos, né, conforme a gente já viu no método empírico. As velocidades angulares, tá, que é a parte da dinâmica, que vai vir lá das equações de movimento e vai entrar no banco de dados para que a gente tenha a resposta aerodinâmica adequada para aquela movimentação angular da aeronave. Efeito solo, no caso do modelo possuir já o modelo de baixa velocidade, pouso e decolagem, né? Ainda não possuímos aqui. Efeitos aerolásticos podem estar presentes, tá? Algumas vezes eles podem ser desprezados, dependendo da rigidez da aeronave. Como a aeronave é muito flexível, efeitos aerolásticos eles devem estar presentes. Eles são relevantes, principalmente no aileron e também em questões de momento. Tá? Aí nós vamos ter também como dado de entrada a empenagem horizontal, quando essa empenagem for móvel, é o caso aqui do CRM-PEA, o profundor, o aileron, o leme e o spoiler, né, a superfície de controle, e também vai ser dependente do trem de pouso. Né? O trem de pouso ele vai ter uma contribuição no arrasto e vai ter uma contribuição também significativa ali no momento, tá, ok? E ele vai depender, inclusive, do conforto. Tá? Então vamos dar uma passada nessa estrutura aqui de como que é esse banco de dados completo, né? A gente vai ter aqui a aeronave completa, né? E ela vai ser em função de flap e de Mach, tá? A gente vai ter o downwash, que é o efeito da asa na empenagem horizontal, juntamente com as dinâmicas, né? Eles vão te dar qual que é o ângulo de ataque local na empenagem horizontal. Ela é simulada como uma asa isolada. Você precisa calcular o ângulo de ataque local dela, considerando a influência da asa, que é dependendo do flap do Mach, e também das dinâmicas. Uma vez que você tem um ângulo de ataque local e a incidência da empenagem horizontal, né? Flap e Mach, né? Que já são dados de entrada, você consegue calcular a sua empenagem e o profundor, que usualmente vai ser em função de flap e Mach, e também do ângulo de ataque local para um profundor não linear, ok? Então, essas são as componentes da empenagem. Aqui, a gente vai ter o dado de entrada de Mach, tá? Entrando na configuração do unibody. Vamos ter a empenagem vertical, também vai variar com Mach, né? Com beta e com ângulo de ataque. Vamos ter o leme, o aileron entrando aqui, o trem de